Antes de começar as notícias, gente querida, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e que o seu dia nunca falte coragem para quem ainda acredita na verdade nesse país e também em nosso Jesus Cristo. Mas parem tudo que vocês estão fazendo, vem comigo e preste atenção nisso aqui. Gente, Brasília hoje está um verdadeiro tsunami. O escândalo bilionário do INSS acaba de subir de nível. É isso mesmo, gente. Bem, depois de atingir deputados e senadores e figuras do alto escalão, agora é oficial, viu, gente? O escândalo do INSS chegou ao Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo? E segundo informações que apurei, o clima em Brasília é de alerta total. Desespero, viu? Os ministros do STF já estão num corre-corre danado. Não é só a esquerda que está em apuros hoje não, viu? Uma movimentação bem estranha acabou de acontecer na direita e de causar revolta e a sensação de traição para quem luta contra os abusos do governo. É isso mesmo. Lobo com pele de cordeiro, viu? E o mais inacreditável, 2 deputados do PL. É isso mesmo que vocês escutaram. Pois é, 2 deputados do PL, nomes que até então eram vistos como firmes, que foram eleitos com o nome de Bolsonaro, resolveram trair nosso amado presidente Bolsonaro e também o PL em uma votação crucial para mim e para você. É isso mesmo, traiu o povo também, né? E o nome desses deputados que nos traíram, você vai ficar sabendo aqui no nosso editorial. Mas não para por aí, não. Eduardo Bolsonaro faz duras revelações do porquê as sanções de Moraes ainda não saíram. E o motivo vai surpreender você. Mas o que eu posso garantir, assim, só para poder dar uma ideia do que vocês vão ver aqui no nosso editorial, é que a batata de Moraes está assando. E como está assando? Como ele nunca pensou que iria acontecer, viu? E também todos os detalhes e destaque dessa notícia aqui, você vai ver no nosso editorial. Mas a cereja do bolo vem mesmo na hora que o nome forte do Congresso, aliado de Bolsonaro, tô falando de alguém que realmente, gente, bate de frente com o sistema, mas que não é muito de se manifestar, não. Mas o nome bem forte dentro do Congresso acabou de revelar, gente, algo inacreditável sobre os ministros do STF, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, que vai chocar vocês. Como vocês podem ver, o editorial de hoje promete. Eu não vou ficar dando muito spoiler, gente, para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês. Prestem atenção no que disse Deltan Dallagnol. Segundo ele, tem uma reviravolta no caso Mauro Cid. Só assistam. Nova revelação prova que o STF casou com a pior delação do mundo. Gente, saiu uma nova bomba na imprensa em que pouca gente prestou atenção. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar 2 coisas. Primeiro, eu vou relembrar com você todos os fatos absurdos que tornam a delação de Mauro Cid absolutamente imprestável, a pior do mundo. E em segundo lugar, eu vou te mostrar que nova bomba que é essa que apareceu e que explodiu mais uma vez a delação de Mauro Cid, com a qual o STF está totalmente casado. E pior, tá aí fazendo vista grossa para as traições escancaradas. Bora lá então para o primeiro ponto dessa lista já gigantesca de 7 fatos que mostram que a delação do Cid não vale nada. E eu vou apresentar aqui na ordem cronológica em que esses fatos vieram à tona. Primeiro, a delação ela foi feita com o réu quando ele estava preso ilegalmente, por meses e meses sem denúncia, o que imediatamente coloca em dúvida a voluntariedade da delação. Esse é só o primeiro ponto. 2. A delação não apresentou provas de confirmação, de corroboração para várias das declarações de Mauro Cid, como, por exemplo, a declaração que foi usada na denúncia de que o Felipe Martins foi o responsável por apresentar a minuta do golpe. E se a delação não é confirmada por prova, ela não pode ser usada numa denúncia. 3. Vazaram mensagens, áudios espontâneos do Mauro Cid se dizendo coagido, pressionado a fazer a delação, que ele tinha que acomodar o que ele falava a uma narrativa, falar coisas que não aconteceram. 4. Cid foi preso após esse primeiro vazamento dos áudios e, adivinhe, foi ameaçado por Moraes, quando o ministro ameaçou não só ele, mas o pai, a esposa, as filhas de Cid. 5. Vai contando aí.
Foi debaixo dessa pressão que o Cid voltou atrás em tudo que ele falou espontaneamente. 6. A delação do Cid teve mais de 9 versões diferentes. Há vários jornais, revistas olharam para tudo que foi dito e vários disseram, olha, teve várias coisas adicionadas, teve coisas alteradas. E mais, o Mauro Cid ele relatou novos fatos incriminadores contra o Braga Neto, por exemplo, depois de 1 ano dele ter feito a sua delação. Em 7º lugar, Cid buscou ainda por cima, depois de tudo isso, o advogado de um outro réu para reclamar da sua delação e dizer novamente que ele foi coagido, pressionado, intimidado e que ele teve que acomodar a sua declaração aí à expectativa da polícia. Olha, gente, olhando para essa listinha, ou melhor, para essa listona, eu posso dizer com certeza para vocês que eu não consigo lembrar de uma única delação da Lava Jato, uma sequer das mais de 290 delações que seja nem de perto tão problemática quanto essa do Mauro Cid. Você consegue lembrar? Gente, essa aqui é a pior delação do mundo. Em nenhum caso a gente ultrapassou o limite de 35 dias para denunciar a pessoa. Ou então a pessoa era solta, porque tem esse limite legal. Além disso, a maior parte das delações foram feitas com pessoas soltas, mais de 80%. Mais ainda, as gravações das delações mostraram o quê? Que os colaboradores estavam lá, à vontade, falando, sem pressões. Mas a gente em Curitiba sempre teve um cuidado muito grande com ter provas que confirmassem as declarações do colaborador. Do contrário, a gente não denunciava a pessoa. E por aí vai, as diferenças são muitas. E aí, o Gilmar Mendes acusava a Lava Jato de fazer tortura, né? Se você também acha que o STF é hipócrita ao criticar a Lava Jato, ficando buscando aí um cisco no olho da Lava Jato, quando tem um tronco, uma trave no seu próprio olho, senta o dedo aí no like com força para que a voz da nossa indignação chegue mais longe a mais pessoas. Só esses 7 fatos que eu indiquei para você já seriam mais do que suficientes para mostrar como a delação do Cid é uma das piores da história, como é a pior do mundo. Mas indo agora para o segundo ponto que eu prometi para você, dá uma olhadinha aqui nessa notícia que saiu no jornal O Globo, que prova isso ainda mais. Olha aí. Em mensagem, assessor de Braga Neto disse ter tido acesso à delação premiada de Mauro Cid. Como assim? Como assim, gente? Gente, isso aqui é inacreditável. A essa altura, quem que não teve acesso à delação do Mauro Cid, hein? Quem? Aparentemente todo mundo teve. Uma delação que deveria ser sigilosa, secreta, para impulsionar as investigações, passou mais de mão em mão do que dinheiro. Circulou mais do que ventilador. É um absurdo, isso é uma farsa. Imagina o nível de contaminação de uma delação dessas, a que todo mundo tem acesso. E se tiveram acesso, será que não opinaram? Será que não sugeriram? Mas bora pro fato aqui, ó. Segundo a matéria, a Polícia Federal descobriu uma mensagem de um ex-assessor do Braga Neto que disse, em 26 de novembro de 2024, que ele teve acesso à delação do Cid lá atrás, em 2023, e que ela foi analisada pela equipe do Braga Neto como uma forma de preparar a defesa caso ele fosse convocado para depor lá na CPMI do 8 de janeiro. E aí fica a grande pergunta. Como é que o ex-assessor do Braga Neto teve acesso à delação do Mauro Cid lá em 2023, hein? Quem que deu acesso? Quem mais recebeu essa delação? Qual a versão da delação que foi essa? Já que afinal tem mais aí de 9 versões da delação. Quem opinou, se alguém opinou sobre o que ele deveria falar ou não falar, o que mais foi feito com essa delação aí no escuro que a gente não sabe? Olha, eu digo para você com certeza que eu nunca vi uma delação tão problemática, tão ruim, tão podre em toda a minha vida. E o Moraes e o Supremo casaram com ela. Acho ela linda e cheirosa. E não querem se separar de jeito nenhum. Lá no meu tempo de solteiro, gente, há muito tempo, viu? 25 anos atrás, tinha uma expressão que era fim de festa. Quando o cara ou a garota tinha passado a noite inteira querendo conhecer alguém, querendo ficar com alguém e não tinha conseguido, aí no final da festa aceitava qualquer pessoa que aparecesse, estava lá fazendo qualquer negócio, saía pegando quem fosse e o STF parece que chegou ao final de festa. Tudo porque quer pegar essa delação, pegou essa delação, mesmo que seja a pior do mundo. É o caminho. E por que ele fez isso? Fez isso porque esse é o caminho para pegar quem ele realmente quer pegar o Bolsonaro. Pensa aqui comigo. Essa delação, ela afasta o STF de tudo que a gente valoriza, tudo que a gente prega, tudo que a gente defende. Afasta da verdade e afasta da justiça. Mas o STF pegou a pior delação do mundo, casou com ela
E todas as confissões dos bastidores indicam que foi um casamento à força e que rola traição adoidado. E aí o STF pega a traição no seu casamento e simplesmente fecha os seus olhos. Como que chama quem que é traído e não faz nada mesmo, hein? Ah, peraí. Não, calma. Ó, estão fazendo aqui pra mim assim, ó. Melhor nem falar, né? Porque no Brasil até piada virou crime. Verdade. E vão ainda querer me enquadrar em atentado à democracia, ao Estado Democrático de Direito. Vão dizer que eu atentei contra a lei. Afinal de contas, eles são a lei. E agora eu quero ouvir a sua opinião. É isso, gente. Eles são a lei. E já, não percam. Revelações importantíssimas sobre o judiciário, Davi Alcolumbre e também Hugo Mota, que vai chocar vocês. E agora, olhem isso. Explicando as cagadas do governo. Desmentindo a mentirosa da Gleisi Hoffmann. Eu não gostaria de estar aqui hoje falando sobre esse assunto, mas nessa sexta-feira a ministra Gleisi Hoffmann veio ao nosso querido estado do Paraná e respondeu a nossa moção de repúdio aqui dessa casa sobre o escândalo do INSS. Não tem coisa melhor do que a verdade. Até porque é importante que esses vereadores que fazem parte desses partidos que deram sustentação ao governo Bolsonaro expliquem por que o INSS deixou cadastrar essas entidades. Bom, é engraçado que a ministra diz que é importante a gente ter zelo pelos fatos e pela verdade, e somente na fala dela só fala asneira, só fala lorota. Primeiro, a Gleisi fala: quem abriu as portas para o ladrão entrar no INSS foi o governo Bolsonaro. Uma grande mentira. E eu vou provar com a linha do tempo. Segundo alguns servidores do INSS, o volume de descontos irregulares começou a aumentar em 2009, durante o governo Lula. Em 2019, o Bolsonaro sanciona a medida provisória antifraude do INSS. E aí, em 2022, o Congresso derruba essa medida. Então, no ano seguinte, assume o governo Lula e os descontos indevidos saltam de 700 milhões para 2,5 bilhões de reais. Segundo, ela diz que quem está fechando as portas agora e que está fazendo a apuração é o governo do presidente Lula. Mentira de novo. Em 2023, Lula assumiu e nomeou quem para o Ministério da Previdência? Ministro Carlos Lupe, do PDT. O Lupe, esse mesmo, manteve os acordos com as entidades do INSS e manteve as pessoas que hoje são investigadas com seus cargos oficiais lá dentro. Depois, a ministra diz: até o final do ano, vamos ressarcir a essas pessoas. A minha pergunta, ministra, é como o governo vai ressarcir essas pessoas? Mandando os idosos para o correio para afirmar se eles foram autorizados a descontar da sua folha de pagamento, sim ou não? Faça-me o favor. A verdade é que esse governo defende os sindicatos e entidades porque tem ligações com familiares do PT. O governo disse que vai ressarcir os aposentados, mas até hoje não disse como. Qual que é o plano de ação? Da onde vai tirar esse dinheiro? É mais uma promessa vazia do Lula, igual a picanha barata, a derrubada dos sigilos e a promessa de que o pobre voltaria a andar de avião. Nenhuma delas foi cumprida. Por último, não tem coisa melhor do que a verdade. Até porque é importante que esses vereadores que fazem parte desses partidos que deram sustentação ao governo Bolsonaro expliquem por que o INSS deixou cadastrar essas entidades. Pronto. Agora virou função dos vereadores dessa casa explicar as cagadas do governo Lula. Mas já que a Gleisi e o Lula não fazem absolutamente nada para ressarcir os aposentados, eu tenho que vir aqui falar os fatos e a verdade. E por isso, eu mandei um ofício aqui para o seu ministério para que ela responda isso de forma oficial e registrada. Já que ela disse que isso é um fato e ela pretende fazer isso, que mostre o como para nós. Eu aguardo a sua resposta novamente, ministra. É, gente, vejam, jogou toda a verdade na cara da ministra Gleisi Hoffmann. E agora quem vai trazer grandes verdades é ele, Jeffrey Chikine. Entenda as decisões que soltou e prendeu o infiltrado que quebrou o relógio do 8 do 1. Para o juiz que concedeu a liberdade, não houve violência e grave ameaça nos atos do 8 do 1. Olhem isso. Gente, olha só, o juiz que soltou aquele infiltrado do 8 de janeiro, que quebrou o relógio, disse que não houve violência e grave ameaça no 8 de janeiro. Sim, isso mesmo. Quando ele concedeu a progressão de regime àquele indivíduo condenado pelo STF, do regime fechado para o semiaberto, ele disse que não houve violência e grave ameaça no 8 de janeiro, porque ele considerou o quantum de cumprimento da pena para a progressão de regime de crimes sem violência e grave ameaça. Exatamente isso que diz o artigo 112
da Lei de Execuções Penais que esse juiz aplicou a esse indivíduo. Olha só, artigo 112 da Lei de Execuções Penais. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva. Sim, vem do regime fechado para o semiaberto para o aberto. Com a transferência para regimes menos gravosos, a ser determinada pelo juiz. Já explico isso. Quando o preso tiver cumprido ao menos, olha só, inciso 1, 16% da pena, se o apenado for primário, e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. O que esse juiz entendeu então? Homem que quebrou o relógio no 8 do 1 é solto em Minas Gerais sem tornozeleira eletrônica. Esse juiz aplicou a esse indivíduo a progressão de 16%. O STF condenou esse cidadão aqui, ó, esse infiltrado, para que fique bem claro, que quebrou esse relógio, esse lobo solitário, que nas imagens vemos que ele anda sozinho dentro dos prédios, ele vai direto no relógio, ele tinha essa missão, é um infiltrado. Ele foi condenado pelo STF a 17 anos de prisão. Ao cumprir 16%, que é 2 anos e 7 meses, o juiz da execução concedeu a ele a progressão de regime para o regime semiaberto. Só que para conceder essa progressão de regime em 16% do cumprimento da pena, o juiz disse que esse crime que esse indivíduo foi condenado é sem violência e grave ameaça. Ué, mas o STF não disse que era associação armada sem arma? Que eram crimes com violência e grave ameaça contra o Estado democrático? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Alexandre de Moraes determinou nova prisão desse indivíduo. E olha só o que eu vou dizer para vocês. Esse infiltrado que para mim tinha que apodrecer na cadeia, porque é por culpa dele que tem um monte de inocentes sendo condenado, esse infiltrado está preso ilegalmente. Por quê? Porque existe um sistema, um computador, que disse que esse indivíduo já cumpriu 16% da pena, ou seja, tem direito à progressão de regime. Mas o Alexandre de Moraes disse que não, que esse juiz que soltou esse indivíduo soltou errado. Soltou errado e inclusive mandou instaurar investigação contra esse juiz. É isso mesmo. Em uma mesma semana, o Alexandre de Moraes mandou instaurar inquérito contra um advogado e contra um juiz. Mas muita gente dizendo, a comunidade jurídica achava e dizia que a perseguição, que o totalitarismo, que os excessos eram somente contra o Bolsonaro e os bolsonaristas, que se limitariam somente contra os bolsonaristas. Pois é, agora atingiu a comunidade jurídica. Você tem um juiz sendo investigado. Mas por que um juiz soltou esse indivíduo? Quando o STF condena alguém com trânsito em julgado, significa não cabe mais recurso. Nas ações originárias, são ações que já começam e terminam no STF. O STF não faz a execução da pena. O STF remete o processo do condenado para o primeiro grau, para varas de execuções penais. E a execução de pena vai correr em uma vara de execução penal, em primeiro grau, na localidade que o indivíduo está cumprindo pena. É um juiz de primeiro grau que cuida da execução de pena. Por isso que foi um juiz de primeiro grau que analisou essa progressão. Mas o Alexandre de Moraes não gostou que esse juiz aplicou essa porcentagem de 16%. O Alexandre de Moraes, então, revoga essa decisão e decreta nova prisão. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, esse juiz está certo. Esse juiz está certo. E essa decisão deve se aplicar a todos os condenados de 8 de janeiro que já cumpriram 16%. Por quê? Olha o que diz a Lei de Execuções Penais. Será em 16% se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa e grave ameaça. Ou seja, olha só, a violência e grave ameaça é a pessoa e não a instituições, a órgãos, a prédios. Olha, a progressão de regime desse infiltrado é sim no 16%. Esse indivíduo foi preso novamente de forma ilegal. E todos que estão presos do 8 de janeiro, que já cumpriram 16% das penas,
deveriam ser colocados em liberdade também. Agora, espero que tenha sido só esse o motivo que esse juiz soltou esse indivíduo. Prefiro acreditar dessa forma. Mais uma ilegalidade, então, de decretar a prisão desse indivíduo. É por isso que esse cidadão foi solto, que para mim foi solto de forma correta, embora para mim esse cara deveria apodrecer na cadeia, e é por isso que o Alexandre de Moraes prendeu de novo, por uma interpretação equivocada com relação a esse ponto. Violência e grave ameaça à pessoa. Para o Alexandre de Moraes, violência e grave ameaça sem arma contra prédios, não cabe progressão de regime nessa porcentagem. É por isso, então, vejam só, esse juiz de primeiro grau foi peitudo e fez certo. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado, deixo aqui um... Então, gente, olha quantas coisas estão acontecendo no nosso Brasil. E agora prestem atenção, parem tudo que vocês estão fazendo e ouçam essa declaração do deputado Luiz Felipe de Orleans. Aqui ele vai revelar, gente, a verdade por trás dos ministros do STF, Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Urgente, o deputado Luiz Felipe diz que votou em branco para presidente da Câmara, porque ele viu que seria um escolhido do judiciário. Olhem isso. Tá avassalado pelos seus presidentes. Os seus presidentes não agem como parlamentares. Eles agem como garotos de recado do executivo ou do judiciário, ou por pagamento ou por achaque. Então, não podemos remover esses presidentes. Temos um modelo legislativo falho, temos que ter o voto de não confiança para poder tirá-los dali. E eu acho que o Congresso hoje, sobretudo a Câmara, nós já tivemos ali com relação à anistia, nós já temos maioria para formar o voto. E mesmo assim o presidente unilateralmente impede de colocar isso em pauta. Para mim, isso é voto de não confiança, passível de voto de não confiança imediatamente. Mas ele se resguarda... Então, podemos chamar de traição? Totalmente. Ele foi eleito. Totalmente. Com essa promessa, 444 votos, não é pouca coisa. Traição total. No meu caso específico, eu votei em branco. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu não estava vendo já estava entendendo essa dinâmica do judiciário escolhendo. Lembrando que o Lira tinha outro candidato como seu candidato. E houve uma interferência já do judiciário. Esse aí não, bota esse aqui. Então, já estamos lidando com o candidato do judiciário ali no comando da Câmara. Então, quando você fala ali com o Mota ou com a Alcolumbre, você está falando com o representante do judiciário e não dos parlamentares. É assim a minha leitura. Então, nesse quesito, o que nós podemos fazer? Já estamos fazendo. A oposição está em obstrução praticamente toda semana. O máximo que a gente pode. Agora, temos um problema de número. A oposição ainda é minoritária, questão matemática. Se tivéssemos 300 deputados, aí certamente qualquer obstrução seria capaz de bloquear tudo. Aí eu diria que aumentaria a lista de coisas que o judiciário teria que fazer, porque estaríamos bloqueando tudo que o governo quer. A agenda toda, aliás, até a reforma tributária que foi conduzida, todas as reformas tributárias que ele fez, acabar com o teto de gasto, criação do arcabouço fiscal, mudança da regra do CAF, a reforma tributária, tudo isso não teria passado. Isso passou porque houve um grau elevadíssimo, nunca recorde, de emendas parlamentares para comprar os deputados. Caso contrário, eles não iam aprovar. Eles viram que isso é contra o Brasil, isso prejudica o sistema econômico brasileiro. Mesmo assim, eles votaram contra a população, porque foram muito bem pagos. Então, esse tipo de deputado também, o eleitor precisa fazer um julgamento. Então, quem é que votou a favor de todas essas medidas que o governo quis? Quem é que votou com o governo? Todas as medidas do governo não veio favorecer nenhum grupo específico, a não ser ele próprio, a não ser todos aqueles acoplados ao governo. Não teve um setor da economia que saiu vitorioso. Não teve uma entidade federativa que sai ganhando com o governo federal, senão ele próprio. Então é concentração e centralização absoluta de interesses, de ganho absoluto. Claro, o que estava no caminho era um Congresso, mas eles neutralizaram isso com os presidentes de Câmara, e presidente de Câmara e Senado. Então nós precisamos de novos presidentes de Câmara e Senado que não sejam nomeados pelo Judiciário, que sejam de fato votados ali pela Câmara e votados pelo Senado, e que esse Senado e Câmara tenham como sua maioria deputados e senadores que queiram fazer grandes reformas. Enquanto esse número matemático não se materializar na Câmara, dependendo de novo, a população na rua cobrando os atuais para que eles façam uma mudança de voto. É possível? Mas eu vi isso em 2014, 15, 16, o quanto que custou. Foram 3 anos de mobilização. Elisiário. Olhem isso, gente. 2 deputados do PL votam contra urgência para derrubar aumento do IOF. Apesar da discordância, partido de Bolsonaro lidera com sucesso respostas a manobras do governo.
Apesar de liderar a ofensiva contra o aumento do imposto sobre operações financeiras IOF, o Partido Liberal registrou 2 votos contrários ao regime de urgência para o projeto do decreto legislativo 314/2025. O PDL revoga o decreto executivo sobre impostos. A votação ocorreu nesta segunda-feira, dia 16. No final, houve 346 votos favoráveis e 97 contrários. Assim, o texto pode ser apreciado a qualquer momento em plenário. O voto dissonantes partiu do deputado Antônio Carlos Rodrigues de São Paulo e Sonise Barbosa, contrariando a orientação da sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, principal fiador político do PL. A legenda reúne 90 parlamentares na Câmara, mas 11 estavam ausentes. Dos presentes, 79. 76 votaram a favor, o que representa 96% da bancada do plenário. A articulação para votar com urgência o PDL surgiu depois de o governo Lula da Silva publicar uma medida provisória que eleva tributos e editar um decreto que revoga apenas parcialmente o reajuste do IOF. A manobra irritou o Congresso, que enxergou na estratégia executiva uma tentativa de driblar o debate parlamentar. Diante disso, o presidente da Câmara, Hugo Mota, decidiu pautar o requerimento de urgência. O movimento marca uma derrota para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que defende o aumento do imposto como forma de reforçar a arrecadação e equilibrar as contas públicas. 2 justificativas de Eduardo Bolsonaro sobre o atraso das sanções dos Estados Unidos contra Moraes. Parlamentares e aliados bolsonaristas receberam 2 justificativas de Eduardo Bolsonaro sobre a demora da aplicação de sanções dos Estados Unidos contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O primeiro motivo do suposto atraso seria a crise no relacionamento entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o bilionário Elon Musk. A segunda razão é a deflagração do conflito entre Irã e Israel na semana passada. O relato foi feito à coluna por diferentes aliados do ex-presidente que afirmam ter recebido Eduardo Bolsonaro e seu grupo essas explicações sobre o motivo das punições contra Moraes ainda não terem sido aplicadas. O filho de Bolsonaro, no entanto, tem garantido que as ações atingirão o magistrado em breve. O deputado federal licenciado vinha prometendo à base bolsonarista que as sanções contra Moraes seriam aplicadas pela gestão Trump entre o fim de maio e o início de junho, prazo que não foi cumprido. Como informou a coluna, existe entre os bolsonaristas a expectativa de que essas sanções pudessem acontecer nas vésperas ou durante o depoimento de Jair Bolsonaro e dos demais réus da trama golpista, que ocorreram na semana passada. A avaliação era que o gesto dos Estados Unidos, feito naquele momento da ação processual, poderia enfraquecer a imagem de Moraes ou até intimidar sua atuação. Mas a gente sabe que Alexandre de Moraes não vai recuar. Ele sabe muito bem que se Bolsonaro voltar a ficar elegível, que está na mão de Fux, e aí sim ele conseguir metade do Senado e metade da Câmara, ele muda esse país, ao começar pelo impeachment dos ministros. Então, o que está em jogo é a cadeira do STF. Mas Eduardo se manifestou, e olhem isso. Segundo Eduardo Bolsonaro, já se pode chamar Moraes de foragido? Durante a oitiva do CID, o Alexandre de Moraes interrompeu para dizer o seguinte, que o Paulo Figueiredo, que eles estavam falando no meio do interrogatório, era um foragido da justiça. Falou cheio de ódio no coração Alexandre de Moraes. Está com prisão preventiva decretada, está foragido do Brasil, é Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho. E agora eu pergunto para você, o Moraes, foi citado novamente, tentaram citar ele anteriormente, agora parece que foi citado mesmo, pela justiça norte-americana para, em 20 dias, mais ou menos, dar uma resposta, dar a sua defesa sobre as alegações da Rumble e da Truth Social, 2 plataformas de mídias sociais americanas, que estão processando o Moraes no estado da Flórida, cidade de Tampa, para que o Moraes apresente a sua defesa. Já dá para chamar o Moraes de foragido? Porque o Moraes foi citado. O Paulo Figueiredo nunca foi citado. E o Alexandre de Moraes já o considerou foragido da justiça. É foragido, é do Brasil? Bem, mas isso dito, o importante é a gente conseguir separar. Uma coisa são as sanções do Moraes, que é uma ação do governo dos Estados Unidos, discricionária. Outra coisa é esse processo que está rodando nos Estados Unidos. E o Moraes, ele draga a AGU, draga órgãos oficiais do Brasil para tentar puxar todo o Brasil para dentro de um problema que é dele. Pode reparar, até hoje, os Estados Unidos nunca falou em instituição, nem nada disso, seja em processo privado, seja nas ações relativas à sanção. O problema sempre foi Alexandre de Moraes. Esse é o maior problema do Brasil hoje em dia. E vocês concordam com Eduardo Bolsonaro? Agora vejam essa notícia. STF recebe primeiro inquérito ligado às fraudes do INSS.
O caso está sob sigilo e está sendo conduzido pelo ministro Dias Toffoli. A autoridade não foi revelada. O Supremo Tribunal Federal recebeu o primeiro inquérito ligado ao escândalo descontos indevidos à aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social. O caso chegou à corte e será conduzido pelo ministro Dias Toffoli. O Globo apurou que o inquérito sobre o sigilo e que as investigações são realizadas pela Polícia Federal. A ida da investigação para a corte indica que a apuração atinge pessoas com prerrogativa de foro no Supremo. A Polícia Federal vem fazendo uma série de operações na apuração de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. Nesta terça-feira, 2 mandados de prisão preventiva e 5 mandados de busca e apreensão foram realizados no âmbito da Operação Sem Desconto. A ação ocorreu na cidade de Aracaju, Cristinápolis e Umbaúba, em Sergipe, inicialmente deflagrada em abril pela PF, em conjunto com a Controladoria Geral da União. Conforme a apuração, as entidades cobraram de aposentados e pensionistas 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. No dia foram cumpridos 211 mandados judiciais de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens no valor de mais de 1 bilhão e 6 mandados de prisão temporária. O escândalo gerou demissão do então ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, e do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. A fraude já vinha dando sinais há mais de um ano. O aumento dos descontos associativos veio acompanhado com o crescimento do número de denúncias e processo de aposentados e pensionistas contra entidades de classe, alegando que não haviam autorizado os descontos direto nas folhas de pagamento. Como vocês viram, gente, aqui, ó, prestem bem atenção que não condiz com o que disse Gleisi Hoffmann, tá? Há mais de um ano, ou seja, no governo Lula. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Dib e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos. Eu desejo a vocês um dia mais que abençoado e repleto do amor do nosso Deus. Até nosso próximo vídeo.